tantas as dúvidas. Social Soluções explica. Olá, esse é o Social Soluções explica. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o fato da violência doméstica. É um fenômeno no país que tem como alvos crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, e esse fenômeno no contexto do confinamento, no contexto do isolamento social, em função da pandemia declarada em relação ao novo coronavírus. Nós aqui da Social Soluções temos também um canal que é o chamado Podcast Convivas. Ontem gravamos o nosso podcast que sairá nessa semana e é um podcast totalmente voltado para a discussão de tudo que acontece num contexto em que nós estamos vivendo, né? Nós todos estamos, na verdade, cercados e cercadas por novidades, nós estamos em nossas casas, nós estamos saindo o mínimo possível e temos também autoridades públicas nos determinando, né, essa permanência no lar. Um dos aspectos, então, dos quais conversamos é justamente a violência doméstica. Imaginem violências do tipo negligência, violência física, psicológica ou sexual, voltadas para esses sujeitos que nós temos considerado vulneráveis. O aspecto que eu gostaria de trazer hoje para vocês é justamente a necessidade de, dentro desse contexto obrigatório de isolamento, que é mesmo uma obrigação pública, é mesmo algo relevante, mas que mesmo dentro desse contexto, nos municípios, nós tenhamos garantia de funcionamento dos serviços voltados para a proteção das pessoas com condição de vulnerabilidade. Imaginem um exemplo de crianças e adolescentes, sem exclusão dos demais que mencionamos antes, mas imaginem um exemplo de crianças e adolescentes em arranjos familiares que já têm a marca da violência doméstica. Famílias disfuncionais, aquelas que a gente já conhece, mas há muitas famílias que ainda dentro dos territórios não são tão conhecidas. Mesmo as famílias de todas as classes que vão acabar convivendo mais e que eventualmente determinadas ocorrências de violências não tenham aparecido ainda no sistema. É muito comum que a gente perceba que há uma marca de classe. Então, via de regra, os serviços públicos já conhecem algumas famílias, mas outras eles acabam não conhecendo, porque não aparecem no sistema, por vários motivos culturais, certo? Então, nesse contexto, tanto aqueles grupos que já frequentam os serviços públicos para enfrentamento de uma dinâmica familiar um pouco menos funcional, onde ocorre efetivamente algum tipo de violência, como aqueles outros que nós nem conhecemos, tem que ser alvo de um cuidado. Então, há sinais. O sistema de garantias e direitos, no nosso exemplo aqui de crianças e adolescentes, tem atores responsáveis, como conselhos tutelares, Ministério Público, Poder Judiciário, a Polícia Judiciária, que é um braço do sistema de justiça e que deve ter sim plantão, não pode esperar registros de BO via internet. Isso não é proteção integral. Em relação a esses assuntos, não pode aguardar registro de BO via internet, certo? E a Polícia Militar, nossa parceira no aspecto do controle da ordem pública, na intervenção de situações de flagrância de delito contra crianças, adolescentes ou mesmo mulheres ou pessoas idosas. Então é preciso que nesse momento nós lembremos desses grupos. Esses grupos precisam de cuidado do ponto de vista da alimentação, de outros pontos de vista mais urgentes, mas também de remédio, obviamente, de cuidados médicos, mas também precisa de um olhar atento do sistema de garantia de direitos no que diz respeito ao fenômeno da violência doméstica. É isso. Continuamos atentos, os canais da Social Soluções, nesse momento de isolamento social, seguem ainda e muito mais atentos a essas questões que tanto nos mobilizam. Sigamos, então, mudando o mundo, mesmo em confinamento, naquilo que nos cabe.